Todas as mensagens foram gravadas. Elas estão no meu canal. Eu não sei se a igreja vai colocar depois no seu canal, mas estão aqui no meu canal. O meu canal é fácil, é Josimir Albino Teologia Sistemática, o meu canal de YouTube. Aí vocês podem acessar lá, ou entrar aí, falar com a Joelma, né, que a Joelma tem esses detalhes, para vocês poderem ter acesso a esse material. E os slides, os PowerPoints, eles estão no computador, e eles vão ficar todos aí para que a igreja possa desfrutar, pode levar, não tem problema nenhum. Amanhã, de acordo com o programa da União, nós temos os Domingos de Esperança. E eu estaria novamente aqui para apresentar o primeiro tema dos Domingos de Esperança. Curiosamente, esses temas foram preparados por mim mesmo. A União pediu que este ano eu preparasse os sermões e os PowerPoints do Domingo de Esperança. É baseado no livro A Última Chamada, do pastor Bulhon. Então, é bem interessante, quem puder adquirir, né? É bem interessante isso. Bom, ontem nós falamos a respeito de como se montou a plataforma da verdade, não é? Nós falamos sobre isso ontem. E hoje nós vamos entender que essa plataforma da verdade, ela tem que ser divulgada, que é a nossa missão. Mas antes de começar, irmãos, eu gostaria de fazer referência aqui à presença do pastor Sidney e a sua esposa Raquel. Eles estão nos visitando, está lá. Seja bem-vindo, casal muito amigo, não é? São pessoas por quem eu tenho assim grande estima. Abram, irmãos, a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Depois que os nossos pioneiros descobriram... muito obrigado, tá? Muito obrigado, Deus lhe abençoe, viu? Muito obrigado. Que bom, né? Isso é muito bom. Então, nossos pioneiros descobriram que o tempo continuaria. Não é aquilo que eles imaginavam. Por exemplo, os nossos pioneiros, a princípio, achavam que Jesus Cristo iria voltar em 1844. Mas depois eles descobriram que não, que o tempo iria para além de 1844. Dentre tantos textos, um dos textos mais impressionantes é Apocalipse capítulo 10, verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse movimento, além de ser um movimento profético, ele deveria avançar e profetizar para todo mundo, porque o movimento é profético. Só tem um problema, irmãos. Hoje nós vamos falar a respeito da missão adventista. E, evidentemente, assim como aconteceu com a igreja cristã, no início, né, dos primeiros séculos, eu estou ajeitando aqui o passador para a gente poder... Então, assim como aconteceu com a igreja no início, a igreja não cumpriria a sua missão de maneira muito fácil, não seria fácil cumprir essa missão. Por que não seria fácil? Por causa dos obstáculos que muitas vezes a própria igreja coloca. Dá uma tiradinha nele e coloca de novo o receptor. Não precisa não, está funcionando aqui, parece que está funcionando, vamos ver. Tá, ok, está funcionando. Então a igreja, ela acaba enfrentando algumas dificuldades. Eu coloquei aqui, irmãos, 3 dificuldades que a igreja enfrenta para poder completar a missão, tá bom? Primeiro, é o comprometimento com as convenções sociais. A igreja é separada. Ela é separada, ela é exclusiva, ela tem um papel especial neste mundo. Segundo, a falta de verdadeiro fervor, de fé viva
e de vida avivada. Nós vamos falar sobre cada um deles. E o terceiro, a introdução de falsas doutrinas no nosso meio. São 3 fatores que atrasam a obra de Deus. Eu não vou poder passar isso com detalhes, porque cada item desse requeriria uma palestra, mas nós vamos procurar resumir o máximo que nós pudermos, tá certo? Então, veja, irmãos, os crentes não devem permitir que as convenções sociais estabeleçam os seus padrões éticos, porque o nosso padrão, ele é norteado pela palavra de Deus. Nós, principalmente como adventistas do sétimo dia, nós temos um padrão absoluto, que são os 10 mandamentos. Então, a nossa vida, não somente os 10 mandamentos, mas tudo aquilo que está exarado como normativo nas Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, esse texto da primeira carta de João, capítulo 2, verso 15 e 16, ele diz assim: não ameis o mundo. Interessante que, nessa carta, não ameis o mundo, a palavra para mundo é cosmos. Quando você vai para João 3,16, porque Deus amou o mundo. Então, Deus ama o mundo como pessoa, como ser humano, e Ele quer salvar o mundo, mas Ele não quer que nós amemos os padrões do mundo. Então, é importante a gente entender essa diferença. Ele diz assim: se alguém ama o mundo, os seus padrões, o seu modo de ser, a sua ética, o amor do Pai não está nele. Porque tudo aquilo que vem do mundo, há concupiscência da carne. A palavra concupiscência vem do termo grego epitimia. Epitimia quer dizer paixão, uma paixão muito forte. Então, a paixão do ser humano, essa paixão interior da carne, a paixão dos olhos, a soberba, aquilo que você vê e você cobiça, sem que você tenha real necessidade. É isso que ele está dizendo. Não procede do Pai, a soberba da vida, o orgulho da vida, mas procede desse cosmo, procede desse mundo. Então, nós devemos evitar essas coisas, não é? Eu falei durante a semana sobre isso. Nós, muitas vezes, vamos para as redes sociais para defendermos bandeiras partidárias, para defendermos alguma bandeira que está sendo levantada no mundo social, e que não é o nosso papel. O nosso papel é alertar as pessoas com relação à salvação em Cristo Jesus. É importante a gente levar isso em consideração, não é? Então vejam, a irmã White, no livro, em manuscrito, ela, em 1883, ela diz assim: por 40 anos, a incredulidade, a murmuração atrapalhou o povo de Israel. Eu vou abrir aqui, porque aqui no meu... Aqui no meu não tem aquela quebrazinha ali, às vezes eu não consigo ler o texto todo, né? Ela diz assim: por 40 anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Ela diz: os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Os mesmos pecados. Nós somos pessoas que vivemos em épocas diferentes, mas a nossa natureza continua sendo a mesma. E mais embaixo ela diz assim: é a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo e o povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Então veja que isso, do jeito que acontecia no passado, acontece conosco também da mesma forma, não é? Intrigas, às vezes por coisas banais, por coisas efêmeras, muito apego a coisas que não têm muita importância, e nós deixamos de dar importância àquilo que realmente importa, não é? Isso aí é uma das razões da igreja não cumprir a missão. O outro fator seria a falta de verdadeiro fervor, de fé viva. Não é? Falta isso na gente, muitas vezes, aquela dedicação, aquele apego a Deus. A irmã White diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Interessante que ela coloca isso assim no absoluto, né? A mais urgente de todas as nossas necessidades. Então, buscá-lo, ela diz, deve ser a nossa primeira ocupação. Mas para isso é preciso esforço diligente. Por quê? Porque nós não vamos alcançar isso assim,
fácil, não é? Consagração é uma coisa que exige de nós levantar cedo, buscar a presença de Deus, orar, ler a palavra. Eu, por exemplo, eu não sei se alguns de vocês fazem isso aqui. Eu, por exemplo, eu costumo fazer uma comparação do tempo que eu gasto com algum tipo de lazer. Eu tenho pouco lazer, mas eu faço essa comparação. O que é mais intenso na minha vida? É o meu lazer ou a minha devoção? Eu nem sempre tenho lazer, mas a minha devoção eu tenho. Eu falei para vocês durante a semana. Já desde 1997, eu aprendi a levantar de madrugada e ficar 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas com Deus. Isso me fortalece. Se eu tiver que passar 1 hora, ou 1h30, 2 horas, fazendo qualquer outra coisa que não seja devoção a Deus, isso já me cria um problema de consciência. Então, isso de uma certa forma é bom, isso quer dizer que os meus hábitos estão alinhados. Então, se nós realmente quisermos ser pessoas que estamos afinados com Deus, nós temos que passar tempo com Ele. É preciso passar tempo com Ele. Continuando, falta do verdadeiro fervor. Aqui embaixo, nesse parágrafo que eu coloquei para vocês, eu coloquei de marcadinho em amarelo, está escrito assim: os que estão realmente buscando a comunhão com Deus serão vistos nas reuniões de oração, fiéis ao seu dever e atentos e ansiosos por colher todos os benefícios que possam lograr. Isso é uma realidade. Então, as pessoas precisam buscar a Deus de verdade. Buscar em oração, são vistos nas reuniões de oração. Parece uma coisa assim, que não tem muita importância, mas tem real importância. Eu, por exemplo, irmãos, eu me sentiria mal sabendo que está sendo apresentada uma semana de reavivamento, uma semana de oração, uma semana de evangelismo, e eu não me incomodar de participar. Isso é uma coisa que me faria muito mal. Eu acho que se tem uma ocasião, um momento em que o povo de Deus está reunido para buscá-lo, vamos fazê-lo, por que não? Ontem nós tivemos uma vigília, não foi? Uma vigília da sala 57. Ela terminou tarde, eu até nem fiquei até o final, eu fui até 00h15, 00h20. Falei, não, eu vou dormir porque eu tenho um compromisso amanhã. Se eu não tivesse, eu ficaria até tarde. Tem gente que fica dormindo até tarde, né, todos os dias, mas é assistindo filmes, muitas vezes ficam na rede social, mas não tem paciência de ficar na igreja para poder estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. Então, isso é uma coisa séria, né, uma coisa grave. Nós devemos pedir a Deus para que Ele opere essa mudança. O outro fator, irmãos, que é primordial, que é muito importante, é a introdução de falsas doutrinas. Eu até, inclusive, coloquei aqui para vocês uma frase de Vitor Hugo que diz: quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Eu tenho, como pastor, lidado com essas questões na igreja, eu vejo como isso atrasa a obra de Deus. Introdução de falsas doutrinas costuma rachar a igreja, muitas vezes não apenas em 2, mas em 3, 4 partes, a igreja acaba se dilacerando por completo. E eu queria apresentar para vocês aqui, é claro, eu não vou poder falar muito a respeito disso, na igreja adventista do sétimo dia, como em qualquer outra igreja, batista, presbiteriana, metodista, sempre há aqueles que pensam diferente do grupo. Isso aí é uma coisa, é normal. Até porque, dentro de uma determinada faixa, né, de pensamento, nós podemos variar. Nós só não podemos variar quando sai fora dessa faixa de pensamento. Tá ok? Bom, mas grupos isolados, grupos organizados, contra a plataforma da verdade, contra as bases da igreja, isso só aconteceu na década de 1950, com a publicação desse livro, Questões sobre Doutrina. Eu não vou ter tempo de contar a história, eu posso contar para vocês aí numa outra ocasião,
Mas eu vou passar de raspão mais ou menos. Esse livro foi publicado no ano de 1957. A ideia era apresentar para o mundo evangélico o pensamento teológico da Igreja Adventista. Isso aí tem uma razão, porque tem uma história, tá? Não dá tempo de apresentar a história para vocês. O objetivo é que 10 milhões desses livros fossem para as principais bibliotecas do mundo. E um daqueles que encabeçou a publicação desse livro foi um indivíduo chamado Fromm. Ele foi inclusive citado na vigília ontem. E Roy Alan Anderson. E Andresen, que era um estudioso do santuário, não foi chamado para poder participar do trabalho com este livro. E o Andresen parece que ficou meio aborrecido com a situação e ele começou a fazer determinadas contestações. Isso gerou uma briga, uma disputa, porque as nossas revistas defendiam o livro. O Andresen foi para uma publicadora particular, junto com um grupo, e começou agora a atacar a própria igreja. E foi a partir daí que surgiram os movimentos dissidentes. E normalmente, irmãos, a dissidência, ela gira em torno da divindade. Normalmente, você não vai ver, por exemplo, dissidência em torno do sábado, não vai acontecer, em torno da questão da natureza do homem, antropologia, da imortalidade da alma, não. É sempre em cima da divindade. Por quê? O assunto da divindade é o assunto mais importante que nós temos da Bíblia. É mais importante até do que o assunto da justificação pela fé. Muito importante. Porque se você solapa a divindade, você está solapando aquilo que é o mais importante para a sua salvação. Não é? Então, a questão de Andresen acaba mexendo com a divindade. Eu não vou agora entrar muito lá, porque senão a gente vai perder aqui. Tá bom? A gente pode, eu aí me coloco à disposição, se vocês quiserem um dia, a gente apresenta mais algum fato sobre esse livro, porque esse livro, o Questões sobre Doutrina, quem trabalhou ele em português fui eu mesmo. O Dr. Tim pediu que eu fizesse a tradução de muitas partes que estavam faltando, porque ele tinha sido, na década de 50, ele tinha sido traduzido por partes, umas partes ficaram faltando, o livro se tornou muito anacrônica, a tradução, e ele pediu então que eu fizesse esse trabalho para a Unaspres. Aí, quando eu terminei, esse livro ficou comigo 3 anos. Quando eu terminei o trabalho que eu fui apresentar para ele, ele falou, olha, eu não vou mais publicar pela Unaspres, vou publicar pela CPB, porque o Dr. George Knight publicou nos Estados Unidos com notas explicando toda a problemática do livro. E esse livro, irmãos, todo adventista devia ler, porque ele vai exatamente explicar a origem desses problemas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok? Então, seria importante que vocês adquirissem, quem não tem esse livro, é muito importante. Ok? Vamos para o antitrinitarianismo entre os pioneiros adventistas do Sétimo Dia. Tá? Por que os nossos pioneiros, por que eles eram antitrinitarianos? Por que eles não acreditavam na Trindade? Isso é uma boa pergunta, não é? Uma boa pergunta. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Irmãos, eu venho estudando esse assunto já há muitos anos, não é de hoje. Já há muitos anos. Eu estava no mestrado, quando eu peguei aquele livro para fazer a tradução dele. Isso eu acho que foi no ano de 2002, mais ou menos, por aí. O livro foi publicado depois, parece que em 2004, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi um pouco depois, foi em 2009, uma coisa assim. Mas eu já vinha estudando esse assunto há muito tempo. E é um assunto que me atrai muito. Por que os nossos pioneiros eram antitrinitarianos? Primeiro, por causa da repulsa ao modalismo. Eu não sei se aparece a palavra ali, a palavra modalismo não está aparecendo aqui, não é? Como eu ali. O modalismo foi uma doutrina que surgiu na era patrística. O que é modalismo? Modalismo é o pensamento de que só existe um único Deus que se transforma, no momento ele é Pai, no outro momento ele é Filho, no outro momento ele é o Espírito Santo. É o sabelianismo, Sabélio que veio com essa ideia. Isto
gerou vários debates na época de Sabélio, e ele acabou perdendo, né? Ele acabou sendo derrotado no seu pensamento. Por que os nossos pioneiros não aceitaram a doutrina da Trindade? Porque na época dos nossos pioneiros, a doutrina que imperava no meio evangélico era o sabelianismo. Os nossos pioneiros disseram, não, a gente não crê nisso. A gente não acredita nisso. Como é que os nossos pioneiros acreditavam? Eles acreditavam num Deus absoluto, num Filho que foi gerado, mas foi gerado em eras muito prísicas, e no Espírito Santo como sendo uma espécie de energia ativa, mais ou menos como pensam os testemunhas de Jeová. Esse era o pensamento dos nossos pioneiros. Qual o problema dos nossos pioneiros? Eu acho que está aqui, eu acho que dá para vocês verem aqui. Primeiro, a má interpretação da expressão monogenês, não é? Que é traduzido, por causa da Vulgata Latina, como filho unigênito. Na realidade, não significa filho unigênito, mas significa alguém da mesma espotásse do Pai, da mesma natureza intrínseca de Deus. Eles não conseguiram entender isso aqui por causa da falta de compreensão do que a Bíblia diz a respeito disso. Outra palavra foi protótokos, que significa primícias, primogênitos e tudo mais. Quando você estuda essa palavra protótokos na Bíblia, você vai observar que o primogênito não é como o nosso primogênito, tem as nossas primícias. Porque para nós, primogênito é o primeiro filho. Para a Bíblia não é. Davi era caçula e ele era chamado de protótokos. Você vai ver dois irmãos, um nasce primeiro, mas o outro nasce... Vocês têm esse exemplo na Bíblia, né? E aí o pai quer passar o primeiro como protótokos. Deus diz, não, é o segundo que é o protótokos, é o segundo que é o meu escolhido. Se eles tivessem examinado biblicamente o significado desses termos, eles não teriam errado. Eles não teriam considerado Jesus como criatura e nem o Espírito Santo como energia ativa. Então isso perdurou muito tempo, até que veio a crise de 1888 sobre a questão da justificação pela fé. Foi em 1888, essa crise. E o assunto foi fervilhando, esse assunto começou a ser levantado, a partir de 1888 começou a se pensar mais nisso. A irmã White chegou a um ponto em que Deus falou para ela, basta, vou dizer para vocês agora o que é a verdade. Então ele passou para a irmã White, e a irmã White então escreveu esse livro, O Desejado de Todas as Nações. E esse livro, Desejado de Todas as Nações, ele acabou agora desencadeando uma linha divisória para a compreensão adventista do sétimo dia da Trindade. Bom, vejam algumas afirmações, eu coloquei apenas algumas, tá? Não dá para colocar tudo aqui, porque a gente tem que caminhar. Logo na página 9, ela diz assim, desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Então, desde a eternidade, ele é um com o Pai. Isso quer dizer o quê? Não teve nascimento. Ok? Outra afirmação que ela fez, aqui na página 372, ela diz assim, em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Olha, é uma afirmação muito extravagante para aquela época, com o pensamento que as pessoas tinham naquele momento. Outra afirmação está na página 555. O Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Ok? Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, nós temos que levar em consideração que Jesus era um ser divino humano. Ele era completamente, inteiramente homem e ele era completamente, inteiramente divino. A parte divina ficou velada com o Pai, velada no Espírito. Mas a parte humana de Jesus morreu, tão intensamente como nós morremos como seres humanos. Bom, aí, irmãos, aí começa a seguinte situação. Este cavaleiro aqui, o Andriessen, que mais tarde vai ter problema com aquele livro que eu falei para vocês, Andriessen, ele se converteu, ele tinha 18 anos de idade. Então, depois que ele ingressou no ministério, isso foi no ano de 1902, ele foi até a casa da irmã White. Ele não se conformava com aquilo ali, ele falou, não, aquilo ali não foi a senhora White que falou, né? Aquilo ali foi coisa, invenção. Alguém colocou aquilo ali nos livros para poder tapear o pessoal,
não é? Vamos lá. Ellen White recebeu, ela sempre muito educada, né? E deu a ele acesso aos manuscritos. E ele levou uma série de anotações, só aquelas anotações que ele pegou ali no livro, a respeito da diversas, foram muitas anotações que ele levou, não é? E ele leu no próprio manuscrito dela que essas expressões todas estavam lá. Aí ele afirma assim: eu estava certo de que a irmã White jamais tinha escrito. E achou que ela não tinha escrito. O que ele achou que ela não tinha escrito? Frases como, por exemplo, em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. O Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. Aí ele conclui. Mas agora, eu descobri em seu próprio manuscrito precisamente como ele tinha sido publicado. E assim era com outras declarações. Ao examinar, descobri que elas eram as próprias expressões da irmã White. Vejam, irmãos, isso é um documento de um pioneiro. Ele já não era mais o pioneiro daquela primeira faixa lá, mas a irmã White era viva ainda. Ela entregou na mão dele e falou: fui eu que escrevi, o manuscrito está aqui, ele documentou isso. Estão compreendendo, irmãos? Com relação a Jesus Cristo. Mas existem declarações também com relação à natureza do Espírito Santo, também no livro Desejado de Todas as Nações. Por exemplo, na língua inglesa, assim como na língua grega, você tem o feminino e você tem também o masculino, não é? E tem o neutro. Você tem o masculino e feminino. Como nós não temos neutro. No inglês, vocês sabem, né? He, she, it, né? Ele, ela e ele ou ela para objetos ou coisas, ou animais, ou bebê, dependendo da situação. Isso no inglês. No grego acontece a mesma coisa. Você tem o masculino, tem o feminino e o neutro. Ok? A senhora White, quando ela se refere ao Espírito Santo, ela usa he, ele. É uma coisa interessante, não é? Vejam, ela faz uma declaração aqui na página 669, 671, ela diz assim: o Espírito ia ser dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo nenhum proveito teria sido. Ao pecado, só poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com a energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Então ela fala aqui da operação da terceira pessoa da divindade. Então o Espírito Santo é, para Ellen White, pessoa, terceira pessoa da divindade. Esse assunto, irmãos, eu citei muito pouco, porque a gente tem que avançar com a hora, não é? Por isso eu não pude apresentar mais. Mas eu, inclusive, falei com o pastor Eliel, se ele quiser que eu venha fazer um seminário sobre isso, em algum momento, a gente pode entrar fundo, tá certo? Eu fiz um trabalho na PUC, quando eu fiz doutorado na PUC, e eu peguei 14 palavras do grego que foram usadas lá no Concílio de Nicéia, naquela briga que teve sobre a questão da natureza de Jesus Cristo. Então tem muita coisa documentada, muito material dos pioneiros, fotos, tem material fotografado dos escritos de Ellen White, é um negócio bem legal, se vocês quiserem, a gente pode apresentar isso para vocês. Bem, então vejam, conquanto desejado todas as nações pusessem em movimento uma mudança de paradigma no tocante à compreensão da divindade, ele não era a última palavra de Ellen White sobre o assunto. Vocês vão ver que na crise de Kellogg, não é? Aquela crise do Kellogg provocou 2 tipos de crise na igreja adventista. Não vai dar para a gente falar sobre isso, porque, como estou falando, o tempo não dá. Uma foi, ele tentou introduzir o congregacionalismo na igreja. E a outra foi a questão do livro The Living Temple, o templo vivo, em que ele tenta introduzir o panteísmo na igreja. O panteísmo é Deus em todas as coisas. Na realidade, Deus, então, não existe. Existem estudos muito profundos com relação a isso. Não é? A igreja adventista ela queria se
destruído se esse livro dele realmente fosse publicado. Foi publicado, mas a irmã White diz que ela viu em visão um anjo tocando fogo na Casa Publicadora Brasileira e pegou fogo em tudo. Sobraram pouquíssimas cópias só para serem documentadas. Não é? Bom, isso aí é uma outra história. Ela diz assim: posteriormente, durante a crise de Kellogg, de 1902 a 1907, ela usou repetidamente expressões como 3 pessoas vivas do trio celestial, embora continuasse mantendo a unidade essencial da divindade. Assim, ela afirmou a pluralidade, vejam, a pluralidade, a unidade, a triunidade e a unicidade, os elementos fundamentais de uma compreensão simples e bíblica da Trindade. Vejam, um fator aqui que é primordial, que eu gostaria de realçar com vocês, é sobre como a liderança da igreja aceitou isso. Como é que ela aceitou isso? Alguns, vocês sabem, irmãos, na igreja adventista sempre esteve gente que não creu no Espírito de Profecia. Aqueles que não criam muito no Espírito de Profecia continuaram pensando daquele jeito mesmo, mas isso foi um grupo pequeno. Mas a maioria da liderança da igreja aceitou. E nós vamos ver aqui uma evidência de que a igreja aceitou as mensagens de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, como removendo as objeções a uma doutrina bíblica da Trindade. Nós vamos ver aqui no sumário das crenças fundamentais adventistas, que foi publicada na Review and Herald por F.M. Wilcox, em 1913. Ele diz assim, vamos ver aqui, Wilcox, editor do mais influente periódico, que era o Review and Herald naquela época, né? Escreveu, eu coloquei lá, realçando, né? Os adventistas do sétimo dia creem, ele vai citar que os adventistas creem, eu coloquei apenas a primeira, número 1, na Trindade divina. Essa Trindade consiste do eterno Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Então, ela realçou isso. Tá? Agora, um breve detalhe que eu quero colocar para vocês aqui. O texto lá em cima, o texto de baixo está dizendo assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Teve essa semana, que uma das irmãs aqui que assistiu a semana comigo, falou assim: pastor, eu não sabia que as 3 pessoas da divindade estavam reunidas no batismo de Jesus. Aí eu mostrei para ela, e nesse texto também, como Deus Pai ungiu a Jesus de Nazaré, o Filho, com o Espírito Santo e com poder. Deus ungiu o Senhor Jesus com o Espírito Santo e com poder. Ora, irmãos, se o Espírito Santo é poder ou energia poderosa, uma energia de poder, tenta mudar a palavra Espírito Santo por poder e vê como é que fica o texto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o poder e com o poder. Tem sentido? Não tem. Aí eu botei o texto aqui para vocês, está vendo? Está vendo? Iesunton por Nazaret, Jesus de Nazaré, Roise Crisen, o qual ungiu ao tom a ele, Roteos, Deus, com pneumati hagion, com o Espírito Santo, caí e dinamei, poder. Então são expressões completamente diferentes. Nós temos ali a presença da divindade, e você vê o Espírito Santo sendo separado de poder. Eu fiz questão de colocar no grego, para vocês verem como está lá, para a gente poder entender isso melhor, não é? Entender bem. Um outro problema que acontece muito, eu venho trabalhando com isso há anos, é dizer que o texto de Mateus 28, 19 não é, que esse texto não é original, não é? Irmãos, eu já li muita publicação sobre isso, já venho há anos estudando sobre esse assunto, tenho alguns manuscritos em casa. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você pegar material de crítica textual do Novo Testamento, você não vai encontrar nenhum que duvide do texto de Mateus 28, 19. Não tem nenhum. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Qual é
Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu acho que nesse ponto aqui é importante eu falar. As pessoas que trouxeram essas ideias, são pessoas muito perniciosas. Eu conheci alguns deles, inclusive pessoalmente. Eu fui entrevistar um desses indivíduos, e eu falei para ele, olha, por favor, não publique o que eu estou falando com você aqui. Eu vim para visitar você como um amigo e tal, e fiz algumas perguntas para ele. Quando foi no outro dia, estava tudo publicado, está até hoje na internet, sabe? E zombando, eles são terríveis. Eles entram sorrateiramente nas nossas igrejas. E irmãos nossos que nós amamos, que nós conhecemos há muitos anos, começam a enfiar essas coisas na cabeça. E eu tenho uma preocupação muito grande, porque isso acaba rachando, isso acaba dividindo a igreja. Irmãos nossos amáveis acabam acreditando nessas coisas. E eu tenho, irmãos, uma preocupação. Esses indivíduos, e eu tenho diversas publicações deles, eles declaram que Eusébio só usou a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo depois do concílio de Nicéia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles diziam assim, a fórmula para batismo é em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é fórmula, irmãos. Todos os textos onde aparece em nome de Jesus é para realçar o messiato de Jesus. É para dar credibilidade a Jesus. O único que tem autoridade para dar a fórmula do batismo é o próprio Jesus. E ele fez isso quando? Ele fez isso quando ele foi subir ao céu. Era uma das últimas atividades dele. Olha, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele deu essa autoridade à igreja. Não eram os apóstolos que tinham que dar essa autoridade, era ele. Então, a única fórmula batismal que existe é essa, os outros não são fórmulas. Ah, pastor, então por que aparece uma vez só? Bom, por que aparece uma vez só dizendo que Jesus Cristo vai vir exatamente da maneira como ele subiu, e só existe essa passagem lá em Atos capítulo 1, de 8 a 11? Por que o único lugar em que descreve quem destruiria Jerusalém no ano 70, é Lucas capítulo 21, versículo 20, o exército romano. Tem tantas passagens que são importantíssimas e aparecem uma vez só. Por isso que a irmã White diz que Deus escolheu 4 evangelistas, porque cada um iria realçar um ponto, e Mateus realça um ponto que é muito importante. São essas questões, nós temos que parar, examinar e olhar. Agora, vejam, irmãos, que coisa interessante o que vocês vão ver aqui agora, né? O fato de Eusébio ter citado o texto de Mateus 18 vezes, sem mencionar a fórmula, não quer dizer que ele ignorasse, que ele fosse contra ou que ele não acreditasse. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei quantos de vocês aqui já estudaram a vida de Eusébio de Cesareia. Quantos estudaram? Sejam honestos comigo. Quantos estudaram a vida de Eusébio de Cesareia? Eu estudei. Estudei os textos dele, inclusive em grego. Estudei o material dele, tenho em casa o material dele. Irmãos, Eusébio de Cesareia foi biógrafo de Constantino. Constantino era, como diz o nome dele, parece, né? Ele era inconstante. Quando surgiu a crise do trinitarianismo na igreja, ele lia alguma coisa sobre o antitrinitarianismo, ele se tornava antitrinitariano. Ele lia sobre o trinitarianismo, ele ficava trinitariano. E ele ficava, quando trinitariano, com raiva de quem era antitrinitariano. Você está entendendo? Ou seja, naquela época não era bem o antitrinitarianismo, era mais em torno da hipostasse de Jesus, sobre a natureza de Jesus. Então, quando um dizia que era criado, ele lia, ficava a favor. Não, ele incriado, ele lia, ficava. Então ele era muito inconstante, e ele ficava com raiva. E algumas vezes, Eusébio teve que sair da presença dele para não ser morto. Como é que Eusébio agora ia se expor, ele irritar Constantino e ir para a forca? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando a gente lê, estuda um assunto, a gente tem que entender de alto a baixo para compreender o porquê das coisas. Depois do concílio de Nicéia, que aí tudo já estava bem resolvido, aí ele se sentiu à vontade, então, para poder apresentar essa questão da doutrina da Trindade. Eu não sei se está ali. Está ali.
Eusébio cita ou faz alusão a Mateus 28, 19, com as palavras: faça discípulos de todas as nações em meu nome, quer dizer, Jesus falando em meu nome. Isso é encontrado várias vezes, cerca de 18, em sua história eclesiástica. Mas há mais que precisa ser dito. Primeiro, Eusébio sabia da frase tripartite, Mateus 28, 19, em sua carta a Cesareia, que eu vou colocar para vocês aqui, eu traduzi essa carta. Lemos sua confissão de fé à luz do concílio de Nicéia. Então vamos ver aqui, ver se dá para vocês acompanharem aí a leitura. Vamos lá. Agora eu vou ler ipsis literis aqui a carta que ele, Eusébio, escreveu. Acreditamos em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, Deus de Deus, luz de luz, vida de vida, Filho unigênito, primogênito de cada criatura, antes de todas as eras, gerado do Pai, por quem também todas as coisas foram feitas, que para a nossa salvação foi feito carne, viveu entre os homens e sofreu e subiu novamente no terceiro dia. E ascendeu ao Pai e virá novamente em glória para julgar vivos e mortos. E acreditamos também em um Espírito, acreditando que cada um destes seja e exista o Pai verdadeiramente o Pai, o Filho verdadeiramente o Filho e o Espírito verdadeiramente o Espírito Santo, como também nosso Senhor, enviando seu discípulo para a pregação, disse, seus discípulos: vá, ensine todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sobre quem afirmamos confiantemente que assim nos sustentamos e assim pensamos e assim temos mantido antes, e assim temos mantido antes e mantemos nossa fé até a morte. Então, antes do concílio de Nicéia, ele já acreditava desse jeito. Anematizando todas as heresias sem Deus, que isso nós já pensamos de nosso coração e alma, desde o momento em que nos lembramos e agora pensamos e dizemos na verdade. Olha, ele vai realçar aqui no final ainda, bem interessante o que ele vai falar no final. Diante de Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, testemunhamos, sendo capazes, por provas, de mostrar e convencê-lo que, agora em amarelo, eu acho que eu coloquei em amarelo ali, de convencê-lo que, mesmo em tempos passados, tal tem sido nossa crença e pregação. Quem quiser ler o texto lá, não tem barreira, né? Mesmo em tempos passados, tal tem sido nossa pregação. Então, Eusébio está dizendo que mesmo no passado, essa foi a pregação dele, irmãos. Por que evocar Eusébio para dizer que o texto de Mateus não é escriturístico? Não existe nenhum perito estudioso da filologia grega, dos manuscritos, que vai dizer que esse texto não seja autêntico. 1 João capítulo 5, versículo 7, tudo bem, não é autêntico, a gente sabe disso. É uma interpolação, mas esse texto, de forma alguma, é um absurdo dizer uma coisa dessa. Agora, antes de ir a Eusébio, nós devemos nos lembrar o seguinte, que vários pais da igreja que viveram lá no passado, por exemplo, Justino Marte, ele viveu entre anos 100 e 165, não é? Ele faz referência ao batismo em nome do Pai, do universo, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Inácio viveu no ano 35 a 107. Não é? Ele faz uma citação, e eu cortei, tá, irmãos, para poder abreviar. Gênesis 49, 10, foram cumpridos no Evangelho, nosso Senhor dizendo: vai e ensine todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, eu não acredito em Inácio, que viveu lá pertinho do apóstolo João, mas vou me encrencar com Eusébio. Isso aí é uma coisa realmente esquisita, né? Inácio, desculpe, Irineu, grande Irineu, né, que tem muita coisa boa escrita. Irineu, ele cita Mateus 28, 19, com a frase tripartite em contra a heresia. Ele diz assim: e novamente, dando aos discípulos o poder de regeneração em Deus, ele lhes disse: vá, ensine todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá na seção
17. E eu vou parar por aqui. Tertuliano foi o primeiro escritor da patrística que escreveu em latim. Inclusive, ele não sabia grego, e ele dependia de alguns amigos para poder traduzir para o grego. Mas ele é considerado um dos primeiros escritores modernos, ele escreve em latim, ele escreve muito bem e tal. Eu fiz um trabalho, quando eu estava na faculdade, sobre a vida de Tertuliano, é bem interessante. Ele também diz, assim, depois de um desses ter sido eliminado, ele ordenou aos 11 outros, em sua partida, ao Pai para ir e ensinar todas as nações que seriam batizadas no Pai, e no Filho, e no Espírito Santo. Qual foi o ano que ele morreu? 225, 100 anos antes do Concílio de Nicéia. Esse é um texto da irmã White. Irmãos, negar a divindade do Espírito Santo é se colocar num terreno muito perigoso, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Se eu nego a divindade do Espírito Santo, eu estou me colocando num terreno extremamente delicado. Eu conheci alguns dissidentes, tive que trabalhar com eles. Eu visitei um dissidente, um desses indivíduos líderes desse movimento. Um deles arranjou um problema tremendo na igreja. Ele acabou deixando a igreja e os filhos e a esposa ficaram. Depois, ele foi frequentar a maçonaria. Os filhos continuaram e a esposa continuaram na igreja adventista. E, inclusive, a esposa entrou em contato comigo, os filhos entraram em contato comigo, até passei algum aconselhamento para eles e tudo mais na época. Esse indivíduo odiava a liderança da igreja, ele tinha ódio da liderança da igreja. Finalmente ele se tornou espírita. Irmãos, toda pessoa que é voltada para essa ideia de dissidência, ela acaba deixando a igreja e causa grande problema, porque os irmãos ficam tristes, a família se fragmenta, é uma coisa terrível. Eu conheci um que começou a futucar coisas na internet. Quando você tiver que pesquisar alguma coisa, pesquise nos nossos livros, pesquise no nosso material. Não vai buscar em fonte azeda. Então, o indivíduo era um tremendo líder de desbravadores, ele e a mulher, as filhas trabalhavam de desbravadores, eles saíam, iam para Campuri, eles eram uma potência, não vou dizer o nome de ninguém, é claro, uma potência, muito necessária na igreja. Aí eles começaram na internet, futucar a internet. Aí começaram a haver uma porção de coisas contra a igreja adventista, lógico, não é? É lógico que nós temos inimigos, o Satanás é o principal deles, vai colocar muita gente para falar mal da gente. Ele começou, aí ele começou a esfriar na fé, começou a deixar de ir à igreja. O pessoal me falou, ele era meu vizinho, não frequentava a minha igreja, mas eu fui visitar, conversar com ele, com a esposa, conversei, aconselhei, mas não teve jeito, eles continuaram futucando. Primeiro abandonaram a crença no espírito de profecia. Depois eles abandonaram a crença na Bíblia, saíram da igreja, tiraram as filhas do colégio adventista e depois se tornaram espíritas. Não tenho nada contra os espíritas, os espiritualistas, mas eu gostaria muito que eles aceitassem Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Jesus Cristo é o único homem através do qual nós vamos receber a nossa salvação. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Este é o único nome. A irmã White, ela diz assim, para a gente poder fechar agora, Reavivamento Verdadeiro, página 7, ela diz assim, a vida cheia do Espírito resulta não apenas em vitória pessoal sobre o pecado, mas também em um renovado desejo e especial habilidade para partilhar a vida cristã e a esperança com outras pessoas. Revestidos do poder do Espírito Santo, os fiéis saem
para proclamar a última mensagem que deve preparar um povo para o retorno do Senhor. Se a gente ficar agarrado com moda, se a gente ficar agarrado com partido político, se a gente ficar agarrado com coisas que não prestam, se a gente não reavivar a nossa vida, não orar, não participar de semana de oração, não for onde a palavra está sendo pregada, nós vamos, como dizia minha avó, para o céu da boca da onça. Minha avó dizia isso. Então, irmãos, se nós quisermos realmente ser salvos, nós temos que levar a nossa fé com seriedade. A obra fica atrasada, porque nós não pregamos com poder, e muitas vezes não pregamos com poder, porque os nossos pés estão agarrados em coisas, nessas 3 coisas que obliteram o caminho do Senhor. Temos que nos desvencilhar desses 3 fatores, para que nós possamos ser vencedores nessa batalha contra o mal. Eu faço um apelo, que é também um apelo para mim. Quantos de nós vamos dizer assim: Senhor, eu quero estudar mais a Tua palavra, eu quero passar mais tempo contigo, eu quero ter uma vida reavivada, Senhor, eu quero ver o Senhor Jesus Cristo voltar, não quero problemas, eu não quero de forma alguma esse tipo de problema, eu quero outro tipo de problema, ter muita gente para batizar, ter que encher o tanque várias vezes, ter que dar muitos estudos bíblicos, é isso que eu quero. Muito obrigado, meu irmão, pela água, porque o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No princípio, criou Deus os céus e a terra era, porém, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Senhor pairava por sobre as águas. Louvado seja o nome do nosso Senhor, louvado seja. Quantos de nós, então, irmãos, gostaríamos de dizer: Senhor, salva-me pela Tua santidade, erga-me, faça-me, Senhor, com que eu seja uma pessoa poderosa por esta agência maravilhosa pelo poder do Espírito Santo. Eu quero ser o primeiro a levantar a minha mão. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Convido a igreja que se coloque de pé agora. Nós vamos louvar o Senhor com o tema dos nossos adolescentes, né? Estamos na Semana Santa. E como vocês têm participado aí dos louvores durante a semana, mas com o louvor dos adultos, queremos apresentar à igreja também a nossa música tema, tá bom? Dos nossos adolescentes. Tudo que vejo é descaso, todos vivendo somente para si, sem compaixão pelo fraco. Quero, ó Deus, ser sensível à dor, quero no mundo ser luz, quero, Senhor, meu irmão alcançar, quero levá-lo à cruz. Só o amor de Cristo é verdadeiro, seu amor a tudo suporta, o preço na cruz pagou.
final. Só não o amor divino, mesmo sem eu ele ser me salvou. Por isso eu adoro sua palavra, eu quero ouvir, quero também praticar todos os dias do meu viver. Quero o amor espalhar, só o amor de Cristo é verdadeiro. Seu amor a tudo suporta, o preço na cruz pagou por mim. O amor de Cristo é o princípio, é um dom de Deus para mim. E quando eu amo, ele vive em mim. Só o amor de Cristo é verdadeiro. Seu amor a tudo suporta, o preço na cruz pagou por mim. O amor de Cristo é o princípio, é um dom de Deus para mim. E quando eu amo, ele vive em mim. O amor vive. O amor vive. O amor vive. Amém. Amém. Lindo. Eu convido a congregação agora a cantar o hino de número 511 do nosso inário, enquanto o pessoal se prepara aqui para a próxima etapa. 511. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, é o filho mau lá voltou. Vede lá ao longe o pai já abraçar esse filho que ele tanto amou. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Oh, que belos hinos cantam lá nos céus, pois se converteu um pecador. Alma revoltosa, convertida a Deus, deixa o mundo e volta ao Pai de amor. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador. Ó arrependidos, hoje festejai, com os anjos fazem com fervor, e de pregurosos vós anunciai que se resgatou um pecador. Glória, anjos mil entoam lá, glória, ouvem-se as harpas já. É o santo coro dando seu louvor, pois se converteu um pecador.
vamos continuar? 518? 518. A Jesus seguir eu quero, seja sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades e envolver-me tentação, tu também tentado fosse e sofresse provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também o atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Amém. Estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo bem? O pessoal aí de trás, está ouvindo bem? Todos? Uma das coisas mais interessantes na Igreja Adventista do Sétimo Dia é a responsabilidade que nós temos de preparar os nossos queridos que vão se aproximando de nós. Mas quando nós entendemos o amor de Deus, e quando nós entendemos que Deus tem princípios éticos que foram estabelecidos para o nosso próprio bem, para que a nossa família seja melhor estruturada,
o nosso trabalho, a nossa convivência com os outros. Isso traz um conforto muito grande, mas acima de tudo isso, o mais reconfortante, chega aqui para frente, irmão Marcelino, o mais reconfortante é a esperança viva que nós temos de um dia estar com Cristo no céu. Então essa emoção que o senhor está sentindo, eu senti no meu batismo também, e toda vez que eu entro no tanque batismal é como se fosse a primeira vez, e parece que eu estou sentindo, sabe o quê? A mesma sensação que o senhor, e estou me segurando aqui também para não chorar, é porque é forte isso, é forte, e eu sei que os seus parentes estão aí, não estão? Estão sim. E eu queria fazer aqui um apelo para vocês, se vocês quiserem chegar um pouquinho mais para frente, né, chegarem um pouco mais aqui, eu não sei quantos de vocês já têm uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Eu não fui apresentado a vocês, eu me apresento agora, o meu nome é Josimir Albino do Nascimento. Eu sei que um dia, São batizados. eles são todos batizados, todos são batizados, um dia nós todos estaremos no lar celestial, porque se nós fomos batizados em Cristo Jesus, um dia nós estaremos no lar celestial. Então eu gostaria de, nesse momento, que todos nós, se você ainda não foi batizado, enquanto nós estivermos realizando esse batismo, eu gostaria que você fizesse algo. Se você não foi batizado, que você se imaginasse sendo batizado e completamente livre de qualquer acusação de Satanás e com a esperança de viver a vida eterna no lar celestial, onde não vai haver mais pranto, nem dor, nada de ruim. Você é capaz de imaginar isso? Agora, se você já é batizado, lembre do seu batismo, tente reportar o seu pensamento para lá, e você diga o que ficou pelo meio do caminho, o que eu posso fazer daqui para frente, para que eu me sinta um novo convertido, para eu ter aquele primeiro amor, aquele amor que me levava para todos os lados para poder testemunhar. Vamos fazer assim? Eu vou pedir a vocês que sentem, para que vocês fiquem confortavelmente assentados, tá bom? Enquanto nós vamos proceder o batismo do irmão Marcelino. Nós aqui vamos fechar os olhos, mas vocês devem ficar com os olhos abertos e em espírito de oração, tá bom? Oremos. Elevadíssimo Pai Celeste, Tu és grandioso, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu chamaste, Senhor, o irmão Marcelino, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, e por ele ter aceito o Teu convite, como ministro do Teu santo evangelho, eu batizo o irmão Marcelino em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. É uma família, é
uma linda família. Agora eu vou começar a falar o nome dos membros da família de baixo para cima. Esse aqui é o Arthur, a mãe é a Luciana e o pai é o Josemar. Uma família inteira descendo as águas batismais. Isso não é muito bom? É uma delícia, não é? É muito bom. É bom demais. Eu não sei quantas vezes eu já fiz isso, mas eu sei que várias vezes eu batizei famílias. E é uma sensação muito boa, porque não ficou ninguém de fora. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, Ele vai perguntar para você: Josemar, onde é que estão os teus que te dei para cuidar? Aí tu vai dizer assim: Senhor, aqui estão a esposa e o filho que tu me deste. Aí ele disse assim: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. De novo, sobre o muito entra no gozo do teu Senhor. Vai ser maravilhoso isso, não é? Maravilhoso, irmãos. É muito bom essa vibração, a consagração, o poder de Deus é doce no coração da gente, move o coração da gente, é muito bom. Então, irmãos, com espírito de oração, nós vamos entregar esta família nas mãos do Senhor. Vamos orar. Elevadíssimo Pai, grande Deus, louvadíssimo seja o teu santo nome, Senhor. Aqui estão 3 pessoas maravilhosas: o Arthur, a Luciana e o Josemar, uma família, Senhor. Se há festa no céu por um pecador que se arrepende, essa festa é triplicada por 3, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque nós temos convicção de que essa festa está se processando agora. É alegria na terra, é alegria no céu. Porque essas 3 pessoas maravilhosas aceitaram o teu convite de salvação como ministro do teu santo evangelho. Eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Eu estive na classe bíblica na semana passada, estive hoje também, e lá na classe bíblica, eu pude conversar com algumas pessoas, que também estão com o coração fervilhando, e desejosas de passar pelas águas batismais. Alguns vão ter que esperar um pouquinho mais, outros dentro em breve, e eu gostaria de perguntar, para aqueles que gostariam de descer as águas batismais, aqueles que gostariam de dizer: eu também quero estar com Cristo no céu. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado e que gostaria de estar com Cristo no céu? Levanta a mão assim. Agora levanta, fica em pé. Isso, pega alguém que está do seu lado, pode ser alguém da igreja, pega alguém e diz assim: vamos lá. Isso, alguém da igreja, vai lá. Isso, alguém, temos lá, olha, alguém da igreja pode ir lá. Vá junto, vá lá, pegue, traga junto, venha.
Ninguém vai entrar no reino dos céus sozinhos. Alguém vai trazê-lo. Venha, tragam aqui para perto isso, venha. Tem mais alguém? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. É Deus falando do coração. É o Espírito Santo queimando como uma brasa viva. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é maravilhoso. Ele toca profundamente no coração da gente, a gente não resiste. É forte demais, é poderoso demais. Eu quero que Deus abençoe a cada um de vocês, é o meu desejo de todo o coração, e é o desejo da igreja. Eu estou falando em nome dessa igreja. A igreja está feliz de receber vocês. Vocês são joias preciosas por quem o Senhor Jesus Cristo morreu. Ele deitou a vida em favor de vocês. Mas eu vou falar agora, eu vou falar apenas no singular. Foi por você que Ele deitou a vida. Ele teria vindo das cortes celestiais apenas por você, porque Ele ama você, Ele nos ama, Ele é maravilhoso. E eu quero orar por vocês, tá bom? Eu vou orar com imposição de mãos, pedindo a Deus que ajude. Eu sei que tem problemas, tem dificuldades, tem barreiras, mas eu vou orar com imposição de mãos, para que essas barreiras sejam derribadas. Eu gostaria de chamar o pastor Sidney aqui à frente, e gostaria de chamar os anciãos ordenados dessa igreja, por favor, que subam aqui à plataforma. Os anciãos ordenados, pastor Sidney, nós vamos impor as mãos sobre vocês, para que o poder do Espírito venha sobre vocês. Vocês vençam todos os percalços e sejam salvos para a glória do Senhor. Eu quero naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, encontrar com vocês. Nós vamos nos encontrar, vamos subir com o Senhor. Eu creio nisso, eu acredito nisso. Você acredita nisso, pastor Sidney? Você acredita? Louvado seja o nome de nosso Deus, louvado seja. Pastor Sidney, eu acho que eu já falei bastante, eu estou com a garganta comprometida. Eu vou pedir que você faça essa oração. Cadê os anciãos? Venham os anciãos aqui à frente, venham, vamos fazer uma imposição de mãos, vamos impor as mãos, vamos pedir ao Senhor que derrame o Espírito sobre vocês. Pastor, por favor, vamos orar. Anciãos, imponham as mãos. Imponham as mãos. Oremos então. Nosso maravilhoso Pai Celestial, nós te louvamos por essa festa espiritual que temos aqui nesta manhã, onde 4 pessoas se renderam ao Senhor Jesus Cristo, declarando-se agora parte do reino celestial. Muito obrigado a Deus, porque isso significa que o teu Espírito continua trabalhando e significa também que a porta da graça continua aberta. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a Deus pelas oportunidades que o Senhor renova diante de nós, de podermos entregar a nossa vida ao Senhor. Nesta manhã nós queremos também pedir a Tua bênção sobre esses queridos que estão estudando a Tua palavra, que estão aqui à frente agora, ó Pai. Amém, que eles Senhor, continuem que recebendo essa influência Amém. transformadora do Teu Espírito, ó Pai. Seja, E que Senhor. também, ó Deus, em breve possam entregar a vida Amém. ao Senhor Assim Jesus seja, Cristo. meu Deus. Louvado Bom seja. Pai, nós sabemos que se por um lado o inimigo está desejando fazer uma obra de Continue em oração, irmão. perdição, por outro lado, o Senhor Jesus Continue em Cristo oração. continua desejando salvar todos aqueles que querem se entregar completamente ao Senhor. Bom Pai, nós queremos nesse instante pedir a presença do Teu Espírito neste lugar. Amém, Pai. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor traga a paz que necessitamos, a libertação que necessitamos. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor se faça presente completamente nesse lugar, ó Pai. Nós agradecemos, ó Deus, pela obra que o Senhor já começou na vida destas pessoas que aqui estão. E agora, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor continue esta obra, dando a eles total clareza da Tua palavra, para que em breve eles possam também tomar a decisão de selar a vida contigo através do santo batismo. Bom Pai, nós te agradecemos pela Tua presença nesta igreja, nesta manhã.
Nós te agradecemos, ó Deus, porque através da tua palavra, dos ensinamentos que foram ministrados, o Senhor traz clareza, o Senhor traz salvação e o Senhor traz libertação ao teu povo. Aceita a nossa oração, aceita a nossa entrega. Nós oramos mais uma vez, em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amém. O Senhor Jesus Cristo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os povos. Ele me ungiu para dar libertação aos cativos. Onde está o Senhor Jesus Cristo, não há oprimido por Satanás, porque Ele liberta, Ele livra. Satanás não tem lugar onde está nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma igreja viva incomoda Satanás. Louvado seja Deus, porque essa é a igreja do Deus vivo. Amém. Oi? Irmãos, nós vamos agora entregar o certificado de batismo, né? Nós vamos pedir que os batizandos que já se arrumaram, só pode vir aqui, né? Uma verdadeira alegria, né, meu irmão? Uma verdadeira alegria, né? Então, o senhor gostaria de receber o seu certificado de quem? O senhor tem alguém especial que o senhor pense, assim, alguém da família? Pode ser quem que o senhor quiser, ou pode ser a família toda. Isso, então venham aqui, por favor. Venham aqui prestigiar ele aqui, né? É. Para que o pessoal lembre do nome do senhor. O nome do senhor? Marcelino. Marcelino. É a Joelma e a Marina. Ah, então venha, Joelma, venha cá também. Mais que? Ele está lá em cima, que ficou com a gente lá em cima. Ah, tá. Então pode chegar aqui a família do ladinho aqui, né? Joelma, vem cá, Joelma. Isso. É, a Marina. Então acho que. Hein? Marina. Cadê Marina? Acho que ela está lá embaixo. Deve estar lá embaixo, né? Ah, Marina, está ali. Tá, Marina. Isso. Gelene não está, né? Ah, Gelene não pôde. Isso, aqui, fica aqui. Ela já entrega ele aí. Que o senhor seja abençoado, viu? Sinta-se na sua casa, tá bom? Tirar. Cadê a foto, gente? Cadê ali? Aqui, chega pra cá. Ali, ó, tem uma foto ali, ó. Foto de família. Maravilha, maravilha. Obrigado, gente. Obrigado, viu? Os outros já sabem. Acho que já sabem. Tá terminando? Já está terminando ali? Se você quiser cantar um minutinho. É emocionante, irmãos. É um momento muito especial, né? Irmãos, vamos cantar mais uma vez agora o hino de número 570 no nosso cenário.
creio que é bem conhecido. Vamos louvar o nome do nosso Deus. 570. Podemos ficar de pé. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui desse lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer a final. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Podem se sentar. Luciana, Arthur e Josimar, né? Gravei, né? Que bom, né? Vocês são bem-vindos na casa de Deus. Quem que vocês gostariam que entregasse para vocês o certificado de batismo? Pessoas que foram importantes nessa caminhada de vocês? A Eliana não está aqui, né? A Eliana não está aqui hoje. Pode ser a Joelma. Joelma, vem cá então, Joelma. Mariana também? Marina? Isso, vem Marina. Isso. A Dirlene está cuidando da mãe lá, né? Isso. Cadê a outra? Sim, a Joelma está lembrando uma coisa importante aqui. A Dirlene, ela tem uma mãe que ela realmente necessita de muitos cuidados especiais. Então, hoje ela não está aqui, mas ela deveria estar, né, para entregar esses certificados que são muito importantes. E, então, a Dirlene tem um papel muito importante também nessa caminhada deles aqui, tá bom? Então, sejam abençoados, viu? Nós estamos muito felizes por vocês fazerem parte agora da família de Deus, tá bom? Deus abençoe. Podem
Podem bater umas palmas. Vamos tirar uma foto, peraí, vamos tirar uma foto aqui, todo mundo, vem cá. Maravilha, irmãos, pode sentar. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos cantar agora, irmão, no final, né? E vamos se despedir. Obrigado aí pela paciência de todos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Os batizados vão estar ali aguardando na porta, quem quiser cumprimentá-los, tá bom? Então, por favor, vocês fiquem ali na porta, tá? E as pessoas vão cumprimentar vocês.